Então, sejam bem-vindos. Quero dizer que para mim é um prazer estar falando aí com vocês e sobre essa causa tão importante. Quero começar falando, enquanto a gente está fazendo os últimos ajustes aqui, quero começar falando a respeito Ih, no Instagram deu um probleminha, a gente já volta. Quero falar para vocês a respeito desse mês que a gente está entrando agora, né? A prevenção, o Maio Laranja, prevenção de abuso sexual infantil, é o mês de combate à violência, né? Com a criança, a violência contra a criança e contra o adolescente. O Dia Nacional do Combate é dia 18 de maio. E muitos estados já trabalham com todo mês, né? Maio Laranja. Então, ano passado eu estive em Belém do Pará, e Belém do Pará, na cidade, no estado do Pará, e eu estive na capital, né, em Belém, e lá já tem o Maio Laranja. E é muito interessante, porque durante todo o mês se intensifica essas ações no combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Importantíssimo, importantíssimo. Por quê? A gente que trabalha com isso, a gente lida muito com estatística, a gente está sempre lendo, e os números são assustadores. Então, às vezes, eu estou conversando com as pessoas, assim, né, com os tios, com as tias do Ministério Infantil. Sejam bem-vindos! Amo vocês! E muitos tios e muitas tias dizem bem assim: eu não me sinto capaz. Eu não me sinto capaz para trabalhar essa causa. E assim, gente, enquanto a gente está ajustando aqui, eu queria falar com vocês a respeito disso, de se sentir capaz. Jesus, ele capacita os chamados. Então, se você tem chamado para fazer, se lança. Porque Deus vai te dar todas as ferramentas que você precisa. Não tenha medo. Entramos aí com Geração Protegida no Instagram também. E eu já vou deixar as meninas falarem. Boa noite, Milene. Boa noite, Tati. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Sejam bem-vindas. Eu já vou deixar vocês falarem, porque as meninas estão aqui para encorajar você que tem esse chamado e ainda está esperando. Hoje é o dia de você dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a tua vontade. Sabe por quê, gente? Se nós não nos sentimos capacitados para estudar, aprender e trabalhar essa questão do abuso, eu te pergunto: quem vai ajudar essas crianças? Quero começar lendo o Provérbios. Abre aí, se você puder, pega a sua Bíblia, Provérbios 31, 8, que diz assim: fale a favor daqueles que não podem se defender. Nós estamos falando de prevenção na quarentena, porque muitas crianças durante essa quarentena estão em cárcere privado. Sabe por quê? A maioria dos abusos é dentro de casa. E muitas vezes essa criança está confinada em casa com seu abusador. E hoje Deus te diz: fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos dos desamparados. Muitas crianças desamparadas sofrendo abuso em seus lares. E hoje Deus está te chamando: fale em favor dessas crianças. Daí 31:9 diz assim: fale por eles e seja um juiz justo. Proteja o direito dos pobres e dos necessitados. Então nós sabemos que nós temos o ECA, nós temos as leis, nós temos o Conselho Tutelar, nós temos a rede de proteção, mas Deus quer usar você. E eu quero começar com a participação de Geração Protegida, e eu quero que as meninas falem como que elas começaram esse projeto lá no Mato Grosso. Um dos melhores projetos que nós temos no Brasil é esse do Mato Grosso, um projeto atuante, um projeto que tem resultados já, as meninas trabalham, elas têm equipe dentro do Mato Grosso, e eu quero que elas falem para vocês
Como que começou? Vamos lá, meninas. Contem para as nossas seguidoras, o pessoal que está na live, como que vocês começaram esse projeto. Encorajem elas a se somar a nós. Nós temos muita gente que já está trabalhando, mas precisamos de mais. Então, com vocês, as meninas do Projeto Geração Protegida do Mato Grosso. Olá, pessoal. Nós estamos aqui muito felizes, estamos um pouco nervosas, né? Porque é a nossa primeira live. Mas nós vamos conseguir, né? Às vezes fica meio um pouco perdida aqui, mas nós vamos conseguir. Eu sou Milene, eu sou dentista, desde pequenininha, né? Cresci na igreja, apaixonada por crianças e também sou mãe de 3 crianças. E deixa eu deixar um pouquinho a Tati se apresentar. Oi, pessoal. Oi, Tati. Tudo bem, Mara? Pessoal, eu trabalho na área da saúde, eu sou técnica de enfermagem, também sou mãe, também trabalho, assim, amo crianças, cuido de crianças, né? Eu sempre trabalhei também na igreja em ministério infantil, né? Com as crianças, com jovens, com adolescentes. Então, a gente ama cuidar das crianças, né? E a gente está aqui, né? Tem andado junto já há algum tempo, trabalhando a prevenção, né? Prevenindo abuso sexual infantil, outros tipos de maus tratos, né? A gente já está há um tempo por Milene. E tem sido maravilhoso, a gente tem visto grandes avanços, a gente montou esse projeto aqui no Mato Grosso e a gente tem conseguido levar, né, para os corações de muitas igrejas, de muitos líderes, né, esse amor pelas crianças e o cuidado. Amém. Mulheres super ocupadas, olha aí, não tem desculpa, eu trabalho. Mulheres super ocupadas, vamos aí, como é que começou esse projeto? Então, e aí a nossa trajetória, né, nós estamos juntos trabalhando com o projeto desde 2011. Nós trabalhávamos em enfrentamento, né, ao abuso sexual infantil, à violência. E, então, nós fomos por essa linha, assim, buscando fazer vários cursos para nos ajudar como lidar com tudo isso. E aí, Deus é tão bom, mas tão bom, que nos apresentou, né, a tia Mara, para estar com a gente, nós conhecemos ela. E, a partir daí, a nossa vida mudou, assim, em questão de visão, né, do projeto. E nós começamos a trabalhar assim com ela a prevenção. E aí ela generosamente deixou a gente trabalhar todo o conteúdo que ela trabalha, né, na metodologia, nos ajudou, nos ensina e tem nos ensinado até hoje. E aí nós saímos, né? Ela veio para cá, para o Mato Grosso, para esse lugar tão longe, que para ela uma formiga é um dinossauro. Né? Para ela, uma formiga é um dinossauro, mas a gente todo ano, né? Nós queremos encontrá-la, né? Nós vemos ela e isso é bom, né? E eu queria assim contar para vocês que é muito bom. Nós ficamos assim apreensivas no início, com um pouco de medo, né, da gente montar um projeto. Aí ela nos incentivou muito, né, a montar esse projeto, nos deu total de liberdade de nós colocarmos algumas coisas que fosse a nossa cara dentro do projeto. E aí nós fizemos. Então, nós fazemos várias coisas dentro do projeto. E nós usamos algumas metodologias, como chá de bonecas, encontro de heróis e outras metodologias que a Mara permite nós usarmos. Permite tudo. Deus dá para ela derramar sobre nós. Né? Amém! É bom. Isso, Deus dá para ela derramar sobre nós. E também, olha, nós trabalhamos aqui no Mato Grosso, várias equipes. Eu não consegui ainda acompanhar, se o pessoal já está entrando, mas eu queria, assim, compartilhar. Em Cuiabá, né, nós temos uma equipe, a pastora Márcia, o pastor Genito. Amém. Em São Paulo, equipe bem legal, umas mulheres, né, de Deus, que é a Lucinéia, em Sinop também, o bispo Ricardo, com a bispa Adriana, em Sinop, Colíder, a Sol, uma equipe muito legal em Colíder,
assim, uma equipe dinâmica, envolveram 5 igrejas, toda a rede de proteção da cidade. Elas fizeram, ano passado, em torno de 4.000 a 5.000 crianças, por todo, assim, eles trabalharam. O Distrito Ouro Branco também, Nova Canaã do Norte, com a pastora Ana, a Sandra, também, todo o envolvimento do CRAS. Nós levamos a Mara lá para conhecer esse pessoal também. Em Colíder, a Mara foi também, foi muito gostoso. Também Nova Monte Verde, a pastora Karina, super atuante, né? A pastora Karina uma querida também. A Mara esteve lá com a gente também. Tem atuado no Apuí, Trivelato, Alta Floresta, né? Na igreja de Alta Floresta também, na cidade. A Piacá também, um envolvimento fantástico, com toda a rede de proteção, equipe de educação, saúde, assistência social, com toda essa equipe, Solange, conselho, né? Tutelar, isso. Procurou a gente. E a Piacá, envolvimento, assim, com a primeira-dama, né, de Apiacá, totalmente vida, projeto, com a Jaque também, pastora Rosilda. Novo Progresso também, pastora Rose, pastor Rodrigo, e nós vamos voltar lá agora em Novo Progresso, daqui uns dias, só liberar. Em Maceió, a Cristina também, fizemos uma capacitação em Maceió, foi bênção demais. E cresceu tanto, né, que a Cristina começou a trabalhar, a Ângela, minha cunhada, nos levou para lá, aí a Cristina com a Alessandra, apaixonadas pelo projeto, e elas começaram a trabalhar, né, no estado, e foi para a Suíça, fez o primeiro chá de bonecas em Ponterói. Que lindo! Que lindo! Foi muito lindo. Então, assim, é bênção. Nós queremos encorajar vocês a entrar, sabe, a dar o seu melhor para a vida das crianças, né, a defenderem as crianças. As crianças, elas dão voz. Então, nós vamos dar voz a quem tem voz, ensinar as crianças a se protegerem, a se cuidarem, chegar primeiro ao coração das crianças. Parece que é um pouco difícil, mas quando a gente vai se alinhando, vai buscando parceiros, né, buscando ajuda, e vai um ajudando ao outro, tudo flui, né, vai fluindo e vai dando certo. Então, a gente está muito feliz mesmo com o projeto aqui no Mato Grosso, e a gente, assim, tem o apoio da Mara. Então, não precisa ter medo, a Mara dá esse apoio total, assim, esse encorajamento. É importante dizer que não é um projeto da igreja, né? É um projeto social. Então, é legal a gente trazer parceiros, né? Você ter parcerias, não só com a rede de proteção, mas com a sociedade, envolver a sociedade, porque é um assunto que precisa ser abordado, as crianças precisam ser orientadas em todos os âmbitos, em todos os lugares, só dentro. Então, a gente precisa levar para fora das 4 paredes, né? Parece ser muito difícil, mas quando você tem várias pessoas envolvidas, apoio, ajuda, se torna muito fácil, né? O fardo fica leve. Amém, isso mesmo. Estão me ouvindo? Então... então tá. É isso mesmo, gente. É isso que a gente precisa. Se unir. Que bom que você falou isso, tá? A gente precisa se unir. A gente não trabalha sozinho, tá, gente? Quando a gente vai trabalhar a questão do abuso, a gente nunca trabalha sozinho. A prevenção, ou até mesmo a denúncia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre denúncia. A Tati, ela trabalha no hospital, e o marido da Milene, o Dr. Marcos, também, eles trabalham no hospital, eles atendem as crianças que chegam lá, vítimas de abuso. A Tati vai falar como que o que fazer quando uma criança é abusada. Isso é muito importante, a gente precisa desse tipo de informação para a gente agir em defesa das crianças. Quero dar boas-vindas para a Vanderleia Pereira, Ana Cláudia França, da Barra Mansa, Rio de Janeiro. Tem o pessoal de Sinop, o Valdir e a Renata. Sônia Gonçalves, feliz sábado, Sônia. A Lídia é de Barra Mansa, do Piraí, no Rio de Janeiro. Então é isso mesmo, a gente não trabalha sozinho. Então vamos começar a falar a respeito disso aqui na nossa live, né, gente? Vamos falar um pouquinho
a respeito do abuso, e a gente vai aí, no decorrer da live, passando mais informações para vocês, ainda vou falar sobre o curso. Não saia antes do final dessa live, que a gente tem uma promoção especial para você que está na live, que quer participar do curso. Estamos lançando um curso novo, novas metodologias. As meninas lá do Geração Protegida e os outros projetos que a gente já tem, elas trabalham com chá de bonecas em conto de heróis, né? Eu escrevi esse livro com a Neide, e vários lugares nós temos equipes que trabalham com chá de bonecas em conto de heróis. Quero encorajar você a trabalhar, fazer chá de bonecas em conto de heróis. Às vezes as pessoas dizem, saiu de moda. Não é moda, trabalhar a prevenção de abuso não é moda, tá, gente? O chá de bonecas em conto de heróis é um tema, mas a proposta é sempre prevenção. Então isso não sai de moda, sabe? Isso você pode continuar fazendo. O chá de bonecas em conto de heróis é para trabalhar evento. Caso você queira fazer um evento na sua igreja, então você pode reunir bastante crianças no chá de bonecas em encontros de heróis. E agora nós estamos lançando metodologias para grupos pequenos, porque a igreja às vezes não tem condição de fazer um evento grande, mas às vezes ela tem lá no Ministério Infantil 10 crianças. Então esse curso que nós estamos lançando agora é para você trabalhar grupos pequenos. E o diferencial desse curso que a gente está lançando, né, que é o Encontro das Bonecas, onde as meninas trazem as suas bonecas, as bonecas se encontram junto com as meninas, daí tem a história Vida de Boneca, e a partir dessa história a gente começa a trabalhar as questões do abuso. E o Herói Kids para os meninos, na verdade as crianças vão interagir com o conhecimento. Eu estou fazendo um curso a respeito disso, e no curso eu estou aprendendo sobre a importância da criança aprender de maneira lúdica. Então do chá de bonecas e conto de heróis era mais evento, e agora é mais dinâmica, brincadeira, jogo. A criança interage. Enquanto ela está brincando, a gente está trabalhando a questão do abuso com elas. Então fica até o final, que a gente vai estar abrindo uma promoção especial para você que está aí na nossa live. Mas quero falar um pouco de abuso, né, meninas? Vamos falar, as meninas lá lidam muito com isso, com notificação, subnotificação, criança abusada. E qual que é a grande questão do abuso, gente, que eu ando muito preocupada? Você que é pai, mãe, que está aí na live, uma das coisas que eu gostaria de falar com você é a respeito da educação sexual dos seus filhos. A gente quer filho bem educado, a gente quer filho que saiba dizer obrigado, a gente quer filho que seja querido com todo mundo. A gente se prepara para educar nossos filhos em várias áreas, né? E eu te pergunto, quem faz a educação sexual do seu filho? E quando a gente fala esse nome educação sexual na igreja, as pessoas ficam com medo, né? Vai falar de fazer sexo. Não, não é disso que eu tô falando. A questão é a seguinte: quanto mais a criança aprende a respeito da educação sexual no lar com seus pais, mais protegida ela está. Eu não tive educação sexual na minha casa. Vocês tiveram, meninas? Não. Você que está ouvindo essa live, quem teve educação sexual com seus pais? Seus pais ensinaram vocês a respeito disso? A grande maioria vai dizer que não. Então nós não recebemos esse tipo de educação sexual. E por isso, muitos de nós somos vítimas de abuso. Eu sou uma sobrevivente do abuso, fui muito abusada na minha infância e na minha adolescência, e nunca ninguém chegou pra mim e me falou a respeito do que o corpo é meu, que ninguém pode tocar, que eu posso dizer não, que eu posso denunciar. Nunca ninguém falou pra mim isso. E quanto menos a criança sabe, mais frágil ela está. Então, gente, quero dar um alerta para você, pai e mãe, e ainda mais nós que somos evangélicos. Fica um jogo de empurra. A família acha que é a escola acha que é a família. Quero te dizer, o local de educação sexual é na família. Sabe por quê? Nós temos um padrão para isso. Não é verdade, meus queridos? Nós temos um padrão, não é qualquer coisa que serve para nós. Então não é na escola que teu filho vai aprender sobre educação sexual. Daí você diz bem assim, então quem que vai ensinar? Você. Você precisa sentar e conversar com o teu filho a respeito disso. Só que cada idade você fala uma coisa.
Existe a maneira certa de fazer. Por isso que a gente faz os cursos, por isso que a gente está aqui trazendo informação para vocês. Com cada faixa etária de idade, é de uma maneira diferente que a gente fala, mas quero te dizer, você vai precisar falar. Porque assim, gente, criança tem curiosidade. Sim ou não? Sim. Criança é muito curiosa. E na nossa época, a gente não tinha onde procurar. Hoje elas têm. Elas chegam lá no Google e elas escrevem o nome do que elas estão querendo saber. Pensa uma criança digitando no Google a palavra, a frase relação sexual. O que você acha que vai surgir no Google para ela? Um monte de coisa ruim. Então, se a gente não ensina a criança em casa, ela vai aprender. E elas aprendem, às vezes, com os amigos, na rua, elas aprendem com todo mundo, menos com seus pais. E daí, o que acontece? Já começa a distorcer a sexualidade da criança. Muitas crianças, infelizmente, e eu não quero chocar você, mas muitas crianças, inclusive dentro da igreja, têm aprendido sobre esse lado, sobre sexualidade, sobre esse assunto que eu estou falando agora, educação sexual, tem que ser aprendido de uma maneira distorcida. Sabe aonde? Filmes pornográficos. E agora, na quarentena, diz que aumentou 76% o consumo de filme pornográfico. Eu estava vendo o pastor Lucinho falando que os grandes sites de filmes pornográficos abriram seus portais para as pessoas assistirem gratuitamente. E as crianças estão vendo. E isso é um abuso. Então, pai, mãe, por favor, estamos em alerta máximo. Quarentena, alerta máximo. Porque a criança que assiste um filme pornográfico equivale a um abuso sexual. Sabe por quê? Ela não tem desenvolvimento cognitivo, emocional para ver aquilo. E os filmes pornográficos da atualidade são bem ruins. Sempre foram ruins, mas agora é pior. Daí a criança, o primeiro acesso que ela tenha com isso. Então, pai e mãe, você precisa começar a conversar com a criança. Quanto mais ela souber, mais protegida ela está. Daí, o que acontece? Muitas vezes nós temos pais e mães que nem percebem que seus filhos mudaram. Mas, gente, abuso sexual tem sinal e sintoma. A criança muda. Mãe, pai, avô, avó, você que tem filho em casa, presta atenção na sua criança. Ela muda, a criança muda. E daí eu trouxe aqui, eu estou fazendo um curso muito bom. Depois, se você quiser, eu posso colocar aí para você o nome do curso que eu estou fazendo. E o curso é muito bom. A gente aprendeu essa semana a respeito de que abuso tem sinal e sintoma. Sinal pode ser percebido por outra pessoa sem a criança relatar. Então, o que é? Sêmen na calcinha, sangue, às vezes a criança começa com coceira, às vezes a criança começa com sinais do quê? De que o corpo dela mudou e que alguém fez alguma coisa com ela, a vulva fica avermelhada, isso é sinal. Daí eu fico pensando, quantas crianças hoje estão abusadas dentro de casa e ninguém vê. Essa live é para te alertar a respeito disso. Não tenha medo de encarar a verdade. Não joga essa sujeira para debaixo do tapete. Ajude sua criança, gente. Observe se ela tem sinal. E o sintoma? Sintoma é aquilo que só a criança consegue perceber, mas às vezes ela se queixa. Vou dar um exemplo para vocês. Meu marido, no final do ano passado, ele começou a dirigir Uber. E daí, um dia ele foi buscar uma família. Na hora que essa família entrou no carro, o menininho se queixou. Mãe, eu tô com dor no bumbum. Gente, não é uma queixa normal da criança, né? Dizer que tá com dor no bumbum. A mãe dele falou assim, para com isso, menino, isso não é nada, não sei o que. Se eu não me engano, a criança era especial. E daí você fica perguntando, meu Deus, como assim não é nada? Então, pai, mãe, a criança se queixou, vai olhar o que tá doendo, vai olhar o bumbum da criança, vai olhar. Às vezes a criança não tá conseguindo sentar, vou deixar a Tati falar a respeito disso agora. A Tati, ela atende, ela trabalha nesse atendimento lá no hospital, e às vezes a criança chega, não consegue sentar, e os pais acham que é normal.
E a criança se queixa, tá doendo meu bumbum. Então, o sintoma, só a criança sabe. E ela, às vezes ela se expressa através da queixa. Tati, fala a respeito disso. Como que é esse atendimento? Como que as crianças chegam? Crianças vítimas de abuso chegam aí no hospital. Conversa com a gente a respeito disso. Existe um protocolo, né, no SUS. Vamos aprender, gente. Vamos aprender. Se a tua criança se queixar de alguma coisa, vai olhar. Vai olhar, porque se ela tá falando, é porque tem alguma coisa. Vou deixar a Tati falar. Tati é enfermeira, trabalha diretamente com isso lá no Mato Grosso. Vamos lá, Tati, por favor. Nós temos uma preocupação muito grande, Mara, justamente com isso, com a negligência dos pais. Negligência. Né? Os pais não escutarem os filhos, não observarem mais, né? A mudança de comportamento das crianças, não só a mudança de comportamento, porque há uma mudança hormonal da criança, né? E até pela criança ver vídeo pornográfico, alguns desenhos até que eles incitam, né, a sexualidade. Sim. As crianças têm uma mudança hormonal no corpo, né? Então a gente tem aí a adultização precoce, que as consequências são graves. Hoje nós temos muitos adolescentes trabalhando prevenção de gravidez na adolescência, porque a adultização precoce traz isso, né? E é uma forma de abuso, a criança estar vendo, estar ouvindo, né? A gente fala muito nas capacitações sobre os pais não terem relações com as crianças dentro dos quartos, né? Porque a criança escuta, né? Escuta, às vezes vê. Equivale a um abuso, né? Isso é uma forma de abuso também, é um cuidado que os pais precisam estar tendo, né? Aguça na criança, a libido. Então, a gente tem muita preocupação com isso. E sobre a negligência, né? Assim, de negligenciar, não só de você não escutar o seu filho, não prestar atenção nos sinais e sintomas, como também você daí não procurar o atendimento. Ele precisa de um atendimento, essa criança precisa ser atendida, precisa ser feitos os encaminhamentos. Precisa ser acolhida. Precisa ser acolhida, não só a criança, mas a família, porque não é um trauma só da criança, é um trauma familiar, né? Então precisa ser trabalhado como um todo. A gente precisa olhar para a criança e olhar a família, né? Olhar como um todo, né? É uma porcentagem muito grande, né, de que os abusadores estão dentro dos lares. Então, é muito difícil, infelizmente. Não acontecem as denúncias por conta disso, os pais não levam as crianças para o atendimento por conta disso, porque o abusador está dentro de casa, no âmbito familiar. Então, são muitas problemáticas que a gente tem trabalhado e que a prevenção tem ajudado a sanar isso. As crianças mesmo, com a prevenção, as crianças identificam o abuso e elas mesmas procuram ajuda, né? Sim. Nesse do chá de bonecas e encontro de heróis, a criança identifica o seu adulto de confiança, alguém com quem ela pode contar para poder estar procurando atendimento. Ao chegar no atendimento no hospital, né, aqui, graças a Deus, em Paranaíta, a Milene, que é o diretor clínico do hospital, eu trabalho no hospital, e a secretária de saúde, a Andréia Fabiana dos Reis, ela escuta muito a gente, e ela também se preocupa muito com o fator das crianças. Nós estamos está implantando, né, o protocolo de atendimento a todos os tipos de violência, não só das crianças, mas todo tipo de violência à mulher, a idoso, a criança, adolescente. Então, importantíssimo isso. Aqui no Mato Grosso, nós não temos ainda esse protocolo já em andamento. Nós vamos, se a gente correr, né, que nós estamos correndo para isso, nós vamos ser a primeira cidade do Mato Grosso com um hospital com um protocolo de atendimento à criança vítima de violência. Amém, em nome de Jesus, vão conseguir. Doutor Marcos é um homem de Deus, comprometido com essa causa, e Deus vai usar a vida de vocês, a vida dele, vocês vão conseguir, não tenho dúvida. E dentro desse protocolo, né, ao chegar na unidade de saúde, seja PSF, seja hospitalar, o atendimento feito o acolhimento, e através do acolhimento, né, hospitais que têm assistência social já é chamada assistência social já aciona o conselho, né, e o conselho já vai fazer todos os encaminhamentos para a rede de proteção. Essa criança, né, vai passar por atendimento médico, atendimento clínico, vai ser encaminhada para exames, né, já sai de dentro da unidade com todos os encaminhamentos, para todos os tipos
de exame, né? A medicação, já vai tomar a medicação, se houve, né, o ato consumado, né? Não foi só molestamento, mas se houve ato consumado, já nesse exame clínico, o médico já vai ter, né, já vai fechar o diagnóstico de teve o ato consumado e já vai fazer todos os encaminhamentos para exames, a medicação, e já sai para a perícia, e daí o conselho tutelar, na verdade, que vai assumir toda a responsabilidade a partir daí. Né? Mas a unidade de saúde é nossa responsabilidade fazer o acolhimento, o atendimento e os encaminhamentos. Sim, ótimo. E as notificações. As notificações, né, que é um sistema nacional, né, que é o SINAM, que a gente chama, é o Sistema Nacional de Notificação, a gente precisa notificar para que a gente tenha dados, precisamos alimentar os dados, né, do Brasil, no Estado, dentro do Estado, para que possa ser adotada políticas para que a gente possa conseguir trabalhar, né, tomar alguma providência. Sim. Então, os dados são muito importantes, né, e nós vemos no Brasil um déficit, né, nessa situação de notificação e subnotificação das fichas do SINAM, que é a notificação da criança, assim que ela chega, é feita essa notificação. É uma entrevista que a gente faz e colhe todos os dados do abuso da criança, da família, e daí essa ficha, ela é alimentada dados, que esses dados são nacionais. Ótimo! Depois eu vou deixar a Milene falar sobre o conselho tutelar, sobre esse trabalho de notificação, subnotificação. Mas a Sônia Gonçalves, ela comentou aqui no Facebook que ela não teve educação sexual nem em casa, nem na escola, e ela aprendeu com a vida. E como é difícil aprender com a vida, né, Sônia? A gente aprende da pior maneira. E muitas crianças têm aprendido com a vida, sofrendo. Ano passado eu estava lá na igreja Catedral da Família, lá no Belém do Pará, com a pastora Mônica. Ela fez um trabalho excelente lá, chá de bonecas, encontro de heróis, numa igreja do Evangelho Quadrangular lá, e a gente fez trabalho com os adolescentes, e me chamou tanto a atenção a fala desse adolescente, bem isso que a Sônia falou, porque ele disse assim, a gente estava num bate-papo, a gente já tem trabalho para conversar com os adolescentes, e a gente estava num bate-papo, e um menino muito lindo, assim, sabe, um menino, um querido, ele falou assim, Mara, teve uma época da minha vida que eu precisei de orientação, e eu não tive confiança nem liberdade de conversar com a minha família, e eu tinha dúvidas, e ele falou que ele foi encontrar ajuda na rua, ele aprendeu na rua, e ele aprendeu da pior maneira. Pai, mãe, nós precisamos conquistar a confiança dos nossos filhos. Nós, como cristãos, os nossos filhos, eles precisam primeiro confiar na gente, no que a gente fala. É dentro da sua casa que você vai dar essa orientação segura, dentro desse padrão bíblico que nós temos. Então, não terceirize esse tipo de coisa. Só que não pense que você ficar calada vai ajudar teu filho. Eu sei que tem vergonha, a gente tem vergonha, tem pudor. Como é que eu vou falar disso com o meu filho? Ora, pede a Deus sabedoria. Mas falem, converse, conquiste a confiança do seu filho. Quanto mais você conversar com ele, mais protegido ele está. Sabe por quê? Nós vamos falar um pouco a respeito desses abusadores. Esses abusadores, gente, esses pedófilos, dia e noite eles estão estudando as nossas crianças. Eles observam, eles têm um olhar apurado, eles escolhem as vítimas a dedo. E daí eles entram no processo do quê? Aliciamento e sedução. Porque não sei se você sabe, mas nem todo abuso sexual deixa marca no corpo. E muitas vezes o abusador ele entra num relacionamento afetivo, de muitas maneiras ele faz carinho, ele faz amor, ele dá presente, e às vezes as crianças confundem tudo isso com amor, com carinho. Às vezes elas acham que o abusador gosta delas, e não é puro aliciamento. E ele vai seduzindo essas crianças, e olha, sinto muito te dizer, mas a gente quando começa a estudar, a gente aprende que muitas crianças sentem prazer
quando elas estão sendo abusadas, porque o aliciador, ele sabe mexer no corpo dessa criança, ele sabe o que ele faz. É uma covardia o que esses abusadores têm feito com as nossas crianças. Mara. E ela não confia no pai e na mãe para contar, sabe por quê? Às vezes conta e ainda apanha. Na última, já deixa você falar ali, na última live eu falei a respeito disso. Revitimizar a criança. Porque para ela contar não é fácil. Daí ele chega, conta, ele apanha e recebe um monte de castigo e não recebe a ajuda, o acolhimento. Então entenda, pai e mãe, essas crianças elas têm sido seduzidas. E esses abusadores estão aí, eles dão presente, eles dão celular, eles dão atenção, eles dão pseudo amor e eles ficam ali cercando as nossas crianças. E daí eu fico pensando, e nós pais, o que temos feito? Nós precisamos, acorda, por favor, gente, você que está aí, você tem chamado para trabalhar com criança. Você tem chamado para trabalhar com famílias dentro da igreja. Nós temos que levar essa mensagem para as nossas igrejas. Porque acontece muito abuso em famílias cristãs. Sim, ninguém está protegido. Pode falar, Milene. Então é sobre isso. Além de acontecer muitos abusos dentro das igrejas, abusos a 98% dos abusos eles são intrafamiliares. E por isso essa relação, né? Essa relação de confiança, essa relação de às vezes, de intimidar a criança, né? Para que a compra, né? Compra o segredo, compra o silêncio da criança e eles começam a estabelecer esse pacto, né? E eles estabelecem esse pacto de silêncio, é verdade. E aí eles não contam. E em determinado momento pode ser aquela relação de muito prazer, e isso também traz muita culpa para a criança e para o adolescente, né? Culpa, e aí fica, às vezes, vergonha e medo. Vergonha, medo, e aí ela guarda esse segredo por um período. Por isso que às vezes a menina tem 16 anos, ela resolveu contar, ou é adulta, a fase adulta, que ela resolve contar, guarda o segredo por 10, 15, 20 anos, esse segredo. E quando conta, eu conversei já com muitas meninas que eu falo, por que você guardou tanto tempo esse segredo? E elas dizem, eu guardei porque eu gostava, eu tinha medo, era terror, mas eu acabava gostando. Isso me trouxe culpa. Eu tive medo de contar, por eu ia ser mais massacrada ainda, iriam falar de mim, então acaba que a pessoa se sente assim, ainda aprisionada nisso, né? Ela é prisioneira, e quanto maior a intimidade de amizade ou relacionamento familiar que a pessoa tiver, mais ferida ela fica, né? Quanto mais próximo o parentesco da criança com a vítima, pior é o abuso, né? No caso do pai mesmo, né? O pai existe o quê? Para proteger. E sabe, Milene, Tati, vocês que estão acompanhando na nossa live, sabe qual que eu acho um dos maiores problemas? O abuso, ele tem muitos danos. Mas uma das coisas que impacta diretamente o nosso chamado para o Ministério Infantil, sabe o que é? A criança que é abusada pelo pai ou por alguém que está nessa posição do pai, ela tem dificuldade de entender paternidade de Deus. Porque a gente entende paternidade de Deus a partir dessa paternidade que a gente tem aqui. Então, pai, eu tenho o meu pai, eu tenho essa figura do pai, daí a gente compara, né? Chamamos Deus de pai. Essa criança vai ter problema com paternidade de Deus. Essa criança vai ter problema em confiar. Essa criança ela vai ter muita dificuldade em andar com Deus. Veja que covardia que o abuso faz. O abuso, ele atrapalha a vida cristã da criança. Então, tio, tia, no Ministério Infantil, pastor, pastora, pais, por favor, vamos nos atentar para isso. Não são poucas. As estatísticas dizem que 1 em cada 4 é abusada sexualmente. Eu acho horrível isso. E qual é o problema? A gente lida o quê? Com denúncia, né? Isso que a Tati estava falando. Precisa fazer a notificação para a gente ter o quê? Esses dados
Gente, isso é denúncia. Denúncia é a ponta do iceberg. O problema é muito maior, porque a denúncia é 1% de casos de abuso que é denunciado. Ou seja, multiplica, é muito maior do que a gente pensa. Pode falar, Mi. Há um comentário aqui, olha, que a mãe... Aqui, olha, a menininha foi abusada e a mãe sabia, né, pelo pai, e a mãe sabia e não fez nada. Então, isso é muito comum, né? A mãe, muito comum, infelizmente, a mãe proteger o pai ou proteger o padrasto e não fazer nada, né? Pedir para que a criança fique em silêncio, para que a criança não fale e não procurar ajuda, não procurar rede de proteção. E muitas vezes, quando alguém ainda oferecer denúncia, ela ainda negar, fugir, fazer de tudo, falar que é mentira. E às vezes a mãe, por questões financeiras, por ela não trabalhar, por ser a única provisão financeira, acaba não falando. E outras razões que levam a mulher, que eu não consigo entender, né, o motivo de uma mãe não falar, não defender o seu filho, né? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, né, Mi? Eu concordo com você. Mas, assim, a gente sabe, nesse curso que eu estou fazendo, fala que mães que foram abusadas têm mais dificuldade de denunciar abuso. Então, tem várias coisas acontecendo. Ó, a Denise Garcia, ela disse que ela se sentia culpada também. E diz que isso aconteceu dentro do próprio lar dela. Isso acontece muito, Denise. E daí o Luiz Marcelo, meu sobrinho, pastor do projeto de prevenção na África, ele está falando que é um grande tabu ainda dentro da igreja. É verdade, é um tabu. Existem muitas denominações que estão fechadas. E você, pastor, se você está nessa live, eu oro para que em nome de Jesus, Deus abra a sua mente e te dê sabedoria e coragem para tratar esse assunto, porque tem que tratar na família. Nós tratamos com as crianças, mas a família tem que ser tratada a respeito disso. E a Milene estava falando, muitas mães que não denunciam, porque às vezes o padrasto que sustenta a família. Lá na África, eu estive lá na África esse ano e estava falando com as avós, né? As avós são as grandes matriarcas da África e o que elas falam tem um peso enorme na família. E eu estava lá conversando com elas num culto de mulheres e quando eu falei a respeito de algumas práticas que tem dentro da cultura africana, que é abuso, elas falaram, mas isso é coisa da nossa cultura. E eu fico pensando, meu Deus, como assim coisa da cultura? E daí Deus me deu uma palavra para falar para elas. E, gente, nós temos que fazer a nossa parte. Não interessa se é cultura, não interessa se é costume na tua família. Existem pessoas que dizem assim, a menina vai dizer, mãe, o tio tá mexendo no meu corpo. Isso é besteira, já aconteceu comigo, já aconteceu com a minha mãe, isso é normal. Não é normal, gente, não é normal. Nós precisamos ouvir, trouxe até uma orelha. Nós precisamos ouvir as nossas crianças, acolher essa escuta. Nós precisamos o quê? Abrir nossos olhos para que a gente veja o quê? Os sinais. Então, sinais físicos: lesão genitália, dor, coceira, inchaço, inflamação, infecção. Daí, esse sintoma físico. A criança que está sendo abusada, ela não dorme direito, ela tem pesadelo. Um outro sintoma que tem de abuso, gravidez. Gente, se a gente for ver, tem muitas meninas que ficam grávidas, são abusadas e ficam grávidas, são estupradas e ficam grávidas. Então, veja, às vezes uma menina de 8, 9 anos, nós precisamos ensinar essas crianças. As crianças que são ensinadas, elas estão mais protegidas. E daí o que acontece? Cai o rendimento escolar. Criança que sofre abuso tem mais dificuldade de concentração. Ela passa a ter um baixo rendimento escolar, não consegue guardar o que ela aprende. Sabe por quê? A gente mexe com tudo. E às vezes essa criança que sofre abuso, ela passa o tempo todo assombrada com aquele abuso. O abuso está o tempo todo na vida dela. Ela vai para a escola, mas ela pensa, e quando chegar em casa, o abusador vai estar lá. Ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. E ela não conta, porque eles fazem ameaças. Alguém comentou aqui a respeito das ameaças. Não são orientadas, as crianças abusadas ficam com medo de ser castigadas. Isso mesmo, Vanderleia. Elas ficam com medo. E o abusador diz, se você contar, eu mato a tua mãe.
E ele joga a culpa. Você é culpada. Você fica me provocando. Daí ele diz também que vai matar o pai, a mãe. Daí ele diz, se você contar, ninguém vai brincar com você na escola. Ele tortura essa criança com ameaças. Então é muito sério. Então você precisa conversar. Precisamos trabalhar a prevenção. Que esse maio seja um mês de mudança, gente. E eu quero ver se as meninas querem falar mais alguma coisa. E depois eu quero mostrar aqui para vocês. Eu trouxe aqui a minha menininha para falar com vocês como que a gente pode trabalhar essa questão de partes íntimas. Como? Que parte do corpo pode tocar? Que parte do corpo não pode tocar? Vocês querem falar mais alguma coisa, meninas? Que depois eu vou passar para isso daqui. Eu quero mandar um beijão, pastora Raquel, que entrou na live. Que bênção! E falar tabu nas igrejas. Realmente é um tabu nas igrejas, mas existem mulheres e homens de Deus, homens e mulheres que amam as crianças, amém, que correm atrás para proteger e cuidar das crianças, que abriram sua visão. A pastora Raquel é um exemplo disso, ela, o Wellington, que eles têm lutado, eles mudaram muitas coisas na igreja em função de proteger as crianças. Pastores abençoados, beijo, amo vocês, pastores, muito queridos, é verdade, é verdade. Eles são demais, então assim, que a igreja abra os olhos mesmo para isso, que se organizem para que nos cultos tenham pessoas cuidando das crianças, né? Pessoas que possam cuidar dessas crianças em banheiro, igreja que tem diácono, essas coisas, que haja uma organização que tenha um olhar diferente para as nossas crianças, para essa geração que tem vindo aí e que precisa ser protegida e orientada e cuidada. Amém, isso mesmo. Nós precisamos de mais pastores. A gente precisa, você que está aí na live, você quer fazer. Muitas tias dizem para mim, meus pastores não me dão abertura. Ora para Deus falar com eles. E Deus vai falar. Tem muitos pastores. A pastora Mônica lá, uma mulher de Deus, abriu toda a igreja, fizemos um evento enorme. Temos trabalhado em muitas igrejas, mas infelizmente as maiores igrejas ainda estão fechadas. Existe esse tabu, isso que o pastor Marcelo falou é verdade, existe esse tabu, ele é pastor lá na África, ele é casado com a minha sobrinha, minha filha, a Luana, beijo. E eles fazem esse projeto lá na África. Falei com muitos educadores lá na África a respeito disso, falamos muito sobre prevenção e Deus tem levantado pessoas. Aí o pessoal da equipe acabou de colocar o link aí do nosso curso, caso você queira, depois você clica. Quero falar a respeito dos projetos que tem. Tem o projeto de geração protegida lá no Mato Grosso, uma bênção, várias equipes, né? Depois elas vão falar que vai ter um treinamento diferente aí, tem treinamento acontecendo, mesmo em quarentena, Deus tem dado estratégia para elas, não é de outro jeito. Daqui a pouco elas vão falar para vocês como que elas vão fazer esse treinamento lá. Mas aqui no Paraná, a gente tem a Força Tarefa Infância Segura, que é uma força-tarefa do governo do estado para trabalhar prevenção e combate a crimes contra a criança. É do governo do Paraná. E a Cineiva Campolitone, a coordenadora do projeto Reconnect, ela me convidou para participar da força-tarefa sempre que eu vou. Sempre que eu posso, eu vou. Se você está na live, uma benção. Essa força-tarefa é um trabalho assim maravilhoso. O Paraná ele é referência no que diz a prevenção de abuso. E nós temos o SEDECA, temos a doutora Lina, temos tantas pessoas sérias trabalhando. E Deus me deu o privilégio de participar dessa força-tarefa. Então, se tem algum movimento aí na sua cidade, se engaje, gente. As pessoas sempre me dizem assim, acionei o conselho tutelar não fez nada. A gente para de falar mal do conselho tutelar, não é assim, não é tão fácil. E às vezes a gente senta na cadeira de juiz para apontar o dedo na cara de quem está trabalhando. Não, gente, nós precisamos nos unir. Então, se tem algum movimento aí na sua cidade, junta aí, gruda, vamos aprender, vamos trocar experiência, né? Às vezes a igreja se fecha entre quatro paredes. Não. Eu creio que nós temos a cura completa, porque Jesus cura corpo, alma e espírito.
Amém? Não podemos nos calar. Então, quero falar da Força Tarefa. E nós temos projetos ao redor do mundo. Lá na África, o pastor Luiz Marcelo e a Luana, o Projeto África. Lá na Argentina, a gente tem a Soledad Horácio, ela e a família dela trabalham lá. A Soledad andou uma época com a gente aqui na Jocum Uberaba. A Cristina Rezende, ela tem um curso Crianças em Risco. E dentro do curso tem um projeto, a Soledad fazia parte do projeto. Foi para a Argentina, levou o projeto. Então o projeto está na Argentina. Beijo, Soledad. Beijo, Regina. Beijo, Luana. A Fabiola Ferreira é da minha equipe aqui do Curitiba. Ela trabalha, ela é super atuante com essa causa de prevenção aqui em Curitiba. Nós temos a Ive Nogueira do projeto Protege-me em Pisco, no Peru. A Ive é super atuante com esse projeto lá no Peru. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer uma live com ela. Nós temos a Cristina Mello e a Alessandra, que são do Geração Protegida lá de Maceió, a Cristina lá da Suíça. A Carliana Silva Oliveira, ela fez, sabe onde? O chá de boneca, gente, lá em Madrid, na Espanha, na Igreja Assembleia de Deus em Madrid. Ela tinha esse sonho e ela fez. Então Deus vai usar a sua vida, amém? Amém. Se Deus está te chamando, diga: eis-me aqui, vamos trabalhar junto, vamos fazer a diferença. Eu acho que a nossa live no Instagram, daqui a pouco ela acaba. E antes dela acabar, eu queria falar com o pessoal do Instagram. Aqui vai entrar no comentário o link da descrição do nosso curso. E a promoção que a gente tem é que para igrejas que fizerem 10 inscrições, uma delas é grátis para vocês. E também, quem fizer inscrição até segunda, meio-dia, vai estar ganhando um e-book que eu escrevi. Ideias para professores do Ministério Infantil. Um e-book bem interessante para você trabalhar muitas coisas. Eu vendo esse e-book, mas vai estar entrando como brinde para você que fizer a sua inscrição até segunda-feira. Nosso curso começa na quarta. E o que você vai aprender nesse curso? Vai aprender coisas como essa aqui, ó. Apresentar para as crianças quais são as partes íntimas do corpo dela que ninguém pode tocar. E a proposta que a gente tem, sabe qual que é? É colar adesivos. Então, a gente pede para as crianças trazerem suas bonecas e nós vamos dar para elas adesivos para elas colarem no corpo das suas bonecas e levar para casa. O quê? As bonecas com esses adesivos colados na parte íntima para elas não esquecerem. Pensa, toda vez que ela brincar com essa boneca, ela vai lembrar. Então esse curso ele traz essa diferença, ele traz uma prática para a criança. Então o fato de eu ensinar quais são as partes íntimas, nomear quais são as partes íntimas e ela colar esse adesivo no corpo da boneca ajuda ela a reter essa aprendizagem. Então a gente está trazendo várias dinâmicas. Uma das dinâmicas, gente, que a gente está trazendo, sabe qual é? É a dinâmica do segredo. Deixa eu mostrar para vocês. A gente precisa falar com as crianças a respeito do segredo. Elas precisam saber que tem segredo que não pode guardar. Por quê? O abusador, quanto mais segredo essa criança guarda, mais protegido ele está. E às vezes as crianças passam anos. Eu tenho certeza que aqui na live tem muitas pessoas que estão guardando um segredo há anos. Então, nós precisamos ensinar as crianças que segredo ela pode contar, que segredo ela deve guardar. Porque quando o abusador diz, esse é nosso segredo, e ameaça, ela acha que ela não vai poder contar para ninguém. E na história da Tartanina é muito interessante. Porque o que acontece? Nessa história, procura lá no meu canal, você vai achar. A Tartanina carrega um baú. E cada vez está mais pesado. E é muito interessante essa alegoria. Porque esse segredo que a criança carrega é pesado. Angustia, atrapalha a vida dela. Então a gente precisa ensinar como. Que segredo você pode guardar e que segredo você não pode guardar. E através de uma dinâmica que você faz com o baú. Olha esse baú eu fiz com caixa de papelão.
Material reciclável, baratinho. E a gente faz uma dinâmica com as crianças e elas vão brincando e vão aprendendo a não guardar segredo. Fazemos uma carteirinha com o adulto de confiança. Então, são metodologias novas que Deus tem nos dado. Então, você aí do Instagram, daqui a pouco a nossa live acaba e continuamos no Facebook. Mas, se você quiser, entra aí que a gente vai fazer essa promoçãozinha aí para as igrejas. Você que quiser até a segunda tá ganhando esse brinde. Quero te dizer que quando você adquire o curso, você está me abençoando. Eu sou uma missionária em tempo integral e você está aprendendo e está abençoando a minha vida. Então, fica aí para você o desafio, né, de participar. E se cair no Instagram, sintam-se beijadas, abençoadas, estamos juntos, tá? E continuamos aqui no Facebook, mas se cair a nossa live aí no Instagram, acabou de encerrar. Mas seguimos aqui no Facebook. E daí, assim, eu queria que a Milene falasse a respeito da notificação, né? A Milene tem um cargo, né, no CNAS, né, Milene? E ela quer falar um pouco a respeito dessa escuta e a respeito dessa notificação que a Tati começou a falar. Tati vai ter que sair, né, Tati? Não, então tá. Ah, que bom. Então a Milene vai falar a respeito disso. A Milene trabalha com isso e ó, a gente presta atenção, ó, tudo isso é para você aprender. Então vamos ouvir aí a fala da Milene, que ela tem para contar pra gente a respeito disso, dessa notificação que é tão importante. Então, eu sou presidente aqui, né, do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente. E a Tati também faz parte do conselho. Ela é minha suplente, né, no conselho. Não, essas duas, elas não se largam. Ela se apresentou, foi viajar e eu provei da reunião e virei a presidente. Eu sabia todas as coisas. Todas! Mas esse conselho é um conselho extremamente importante. É um conselho de grande responsabilidade, é um conselho que tem, né, em todos os municípios, em todos os estados, e ele é comandado pela Secretaria de Direitos Humanos, né, que é a ministra Damares. Então ele importa com tudo o que acontece relacionado à criança, quanto à saúde, assistência, em todas as áreas, a defesa dos direitos mesmo, né, para fazer prevalecer os direitos das crianças. E é na ponta, é no nosso município que nós vamos lutar por esses direitos. E aí, quando nos convidaram a participar, eles falaram assim, nada melhor do que vocês para estarem nesse negócio, né? E é muito complicado, não é fácil, é um negócio difícil, mas Deus tem nos capacitado. Amém. Né, a conseguir fazer, e as pessoas nos ajudam também, né? O pessoal continua, eles nos ajudam. E então, o que trabalha esse conselho? Dentro da rede de proteção. Então, eu quero te encorajar, tia, tio, pastor, pastores, procure a rede de proteção da sua cidade, do seu município, parte do conselho. Existem coisas importantíssimas. Às vezes a gente queixa, porque estão deixando pôr camisinha na escola, porque estão deixando fazer escolas. Mas se nós estivermos lá, inseridos nesse conselho, nós podemos interferir em muitas coisas, né? E falar sobre muitas coisas lá dentro e levar uma outra visão. Então, dentro desse... alguém comentou aqui sobre a questão do isolamento, dessa questão da quarentena. Aqui em Paranaíta, nós não falamos, mas aqui em Paranaíta, nós fizemos o trabalho por todo o município, e todas as escolas do município, vários tipos de palestras quanto à prevenção para toda a faixa etária, desde as creches, a adolescente. E aqui em Paranaíta, o índice de denúncia, ele subiu muito nos últimos 3 anos. Ele subiu muito mesmo. As pessoas não falavam antes e elas passaram a falar. Que bom! Nós fizemos um trabalho, né, e nós vamos aí concorrer a um prêmio nesse que nós vamos levar. E aqui no Mato Grosso, valerão 5.000. Ô, Glória! E concorrer ao prêmio nacional. E ainda vai concorrer ao estadual e o nacional, né?
Mas a gente focou nisso, na denúncia, né? Na denúncia, na quantidade de denúncia. No Mato Grosso também aumentou 49% a denúncia até no ano passado, o ano do Ministério Público, falando sobre a denúncia. E o promotor, nosso amigo, ele disse assim, eu tenho certeza, um abraço ao Dr. Cleuber, né, de Nova Monte Verde, e ele disse que ele tem certeza que nós fazemos parte disso, né? Amém. E nós começamos a trabalhar com isso. E nesse período de isolamento, o que aconteceu? Um mês antes de 1º de janeiro até a sexta-feira, deu decreto para paralisar tudo, aqui em Paranaíta teve 57 casos de denúncia no Conselho Tutelar. Uhum. A partir do dia que fechou, que parou as escolas e iniciou a quarentena das crianças, não houve mais denúncia. Ai, que horrível. Então isso é algo destruidor, né? Nós ficamos assim... É um retrocesso, né? É um retrocesso, né? Porque as crianças estão presas dentro das suas... Então o que nós fizemos? Nós tentamos fazer vídeos e gravar vídeos e ir lançando nas casas, né? Toda a rede de proteção. E agora, assim, esse aqui, né, que é o Conselho Tutelar, é o parceiro fundamental da rede. Amém, tudo verdade, fundamental. Tutelar, né? Então, o que nós conseguimos? Várias conquistas aqui, né, em Paranaíta, lutando para que, como conselho, para as capacitações para o conselho, até para fazer as notificações, né, de sistemas e tal. Então, isso tem... Aqui a gente tem trabalhado também sempre com o Ministério Público. Nas cidades pequenas é mais fácil, né, Mara? É mais fácil, é mais próximo, né? Uhum. É próximo. Então a gente tem esse relacionamento com o Ministério Público, com os programas de saúde da família. Então incentive, né, as crianças, olha, com os programas de saúde da família. O estatuto, né, da criança, da proteção à criança e ao adolescente também é muito importante, que é o EPIAD, né, Estatuto da Criança e o Adolescente. Então a gente tem trabalhado em conjunto com essa rede para poder ter essa engrenagem, né? Agora, infelizmente, quando as crianças saíram da escola, os abusos, com certeza, eles aumentaram, eles não pararam, né? Eles não pararam. Então a gente tem sofrido bastante com essa situação e lutado por isso, né? E tentado conscientizar famílias. Se vocês, tios, tias, tentem falar com as famílias, né? Compartilhem, falem com famílias, para que protejam os seus filhos, para que cuidem dos seus filhos, para que as mães tenham atenção. Porque os pais, pelo menos aqui no interior, Maria, não sei, na cidade grande, mas os pais pararam de trabalhar, né? E as famílias pararam das casas. Os pais, os comércios voltaram a trabalhar, tudo. Sim! E as crianças estão em casa, elas estão ali desprotegidas, vamos dizer assim, né, nos seus lares. Deus sabe quem está cuidando, então às vezes fica por outro aspecto também, são irmãos, adolescentes. Sim, tios, vizinhos, melhor amigo do pai, a gente sempre é gente próximo. Tem que cuidar, foi muito bom você falar a respeito disso, eu sei, mãe, pai, que vocês precisam trabalhar. Então, para você proteger essa criança, você precisa o quê? Ensinar ela a se proteger. Porque daí, quando o abusador vir, ela vai fugir, ela vai dizer não. E isso ajuda ela a ficar protegida. Porque o abusador, ele gosta da criança tímida, quieta, que ele tem certeza que não vai contar o segredo. Então, o que você precisa? Você precisa dar voz para as suas crianças. Dizer, me conta, o que está acontecendo? Então, a gente já falou dos sintomas, a criança muda, né? Ela passa a ter o quê? Um comportamento sexualizado. O que ela faz? Ela faz desenhos sexuais. Então, até o desenho da criança muda. Olha o caderno do teu filho, porque ele vai te mostrar. Ele tem essas brincadeiras, as brincadeiras dele são diferentes. Muitas vezes a criança, quando ela é abusada, pra entender o abuso, é que nem a gente, quando pra entender alguma coisa, a gente escreve, né?
E a criança, para entender o abuso na cabeça dela, de alguma maneira, sozinha, ninguém falou nada, ela começa a reproduzir com outra criança. Então tem criança que tem brincadeira sexualizada, tá fazendo o quê? Tá como se estivesse mantendo relação sexual com um amiguinho. Por quê? É uma maneira que ela tem de tentar entender. E, gente, isso é sinal. Então, cuidado, esse negócio de criança brincar de porta fechada. Não, 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 não. Vigia a brincadeira dessas crianças. Pai, mãe, ninguém tá aqui para acusar vocês. Eu duvido que uma mãe, um pai seja negligente por querer. Nós sabemos que não é por querer, é porque não teve ensinamento. Mas agora Deus está dando, Deus está capacitando a igreja. Então fique atento. Esse negócio de criança ver, ouvir pai e mãe mantendo relação sexual equivale a um abuso. Tem pessoas que contam que nunca mais se esqueceram porque ouvia o pai e a mãe mantendo relação sexual. A criança pequena interpreta o relacionamento sexual do pai e a mãe como violência, porque a gente não tem desenvolvimento para entender. Então tome cuidado, pai e mãe. Se você não tomava esse cuidado, a partir de hoje você já tem esse ensinamento, tá aprendendo que a criança não pode. Então, se dorme junto, vai fazer em outro lugar. A vida sexual. A gente fala assim, vai ter o teto da casa, né? Tem qualquer outro Sim. lugar. Não com os filhos. Não, exatamente. Relação sexual tem cheiro, apesar de ter luz apagada, mas tem cheiro, tem sensação. E a criança percebe. Outra coisa, na nossa próxima live nós vamos falar sobre as mídias digitais. Gente, as crianças têm assistido filme pornográfico. Oi? Numa capacitação, uma pessoa falou com a gente a respeito disso. Ela passou por um período, acho que por uns 5 ou 6 anos, que ela fazia de conta que estava dormindo, porque ela falava que tinha medo e dormia no quarto com os pais. E a partir daí começou ela a reproduzir isso, e ela teve uma série de problemas. Sim. Vocês estão me vendo ainda? Sim. Ah, tá. Podem terminar, me desculpe. Ah, sim. E ela se sentiu muito ferida com isso. Só que ela só foi se dar conta já assim, adulta. Né? Sim. Quanto isso feriu a vida dela, o quanto isso machucou a vida dela ter visto os pais por diversas vezes tendo relações. Né? Sim, então, gente, muito cuidado, muito cuidado. Tem muita coisa pra gente aprender. Nós vamos encerrando a nossa live. Quero agradecer a todos que participaram. Quero agradecer a Milene, a Tati, Projeto Geração Protegida. Amo minhas pupilas. E assim, a gente tá sempre junto. Eu sempre falo pra elas: olha, vocês superaram a minha expectativa, trabalham muito. E essa bênção vai vir pra você que tá ouvindo essa live. Deus vai abençoar você, vai usar a tua vida com poder, e eu tenho certeza que você vai ser agente de mudança. Amém? Amém. Amém. Então, gente, para terminar, quero falar mais uma vez do meu curso aí. Se você não se inscreveu, se inscreve. Encontro das Bonecas e Heróis Kids. Eu vou falar um pouquinho de Heróis Kids. Os Heróis Kids eu não trago nenhum super-herói, porque os meninos são os nossos heróis. A gente diz que os meninos são os heróis de verdade. E nós temos ensinado os meninos a não mexer no corpo das meninas também. Olha, mãe, pai, é uma lição que a gente precisa ensinar para os nossos meninos. Não mexer no corpo das meninas. Muitos adolescentes têm visto filme pornográfico e tem abusado de crianças, dos irmãos mais novos, dos primos. Então a gente precisa conversar com o nosso adolescente, precisamos conversar com as nossas crianças. O abusador está sempre muito perto, nós estamos em estado de alerta. Mas eu louvo a Deus, porque Deus ele vai dando essas estratégias, né? Então vou dar um tempo para as meninas se despedirem. Estamos encerrando a nossa live. Você que não assistiu ao vivo, vai assistir depois, deixa o teu recado aí. A Milene e a Tati são as moderadoras, elas vão te responder mesmo depois, vão passar os links, são pessoas da minha extrema confiança e a gente vai trocando ideia aí. Meninas, vamos aí, vamos se despedir. Chegou a hora de dar tchau!
E um beijo para a igreja de Alphaville, lá de Rondônia, né? Igreja Batista de Alphaville, que também entrou na live. Ô, Glória! Lá em Porto Velho, Rondônia. Já estamos com uma equipe lá. E para todas as equipes, né, que se juntaram, todos estamos unidos no mesmo propósito, né? Então, eu quero agradecer a disposição, que Deus abençoe as equipes, vocês que estão aí nos dando suporte, né, Mara? Você e seus meninos, o Jefferson. Amém! Um abração para o pessoal que participou da live e que fez as perguntas, né? A gente vai continuar respondendo depois, então a gente agradece, né? Muito obrigada. Beijão para vocês. Beijo, Tati. Isso aí, um beijo para todo mundo. A gente te agradece, Mara. Você é uma bênção na nossa vida, né? Você está minha! Você sabe disso. Meus filhos te amam. Eu também amo. Beijo pra eles. Filhos, né? Nossos filhos amam também você, seus filhos, tudo. E é isso aí. Espero esse ano a gente se encontrar ainda de novo. Né? Tomara que dê tempo. Tomara que dê tempo. E aí, pessoal, fiquem firmes, sabe? Busquem mais sobre esse assunto. E vamos assim, trabalhar com as nossas crianças. Pode ser em grupos pequenos, nós também não fazemos só em grupos grandes, igrejas, nós fazemos em pequenos grupos. É importante passar essa mensagem, chegar primeiro ao coração das crianças. E vai dar tudo certo, tá? Se esforcem de chegar primeiro ao coração. Então, um beijo para todos mesmo. Podem mandando perguntas, vocês aí, que nós vamos respondendo. À medida que nós vamos recebendo essas perguntas, nós vamos responder, tá bom? Amém, amém. Beijo, meninas. Então, segunda-feira estamos numa live com a pastora Mônica, na Escola da Família, lá de Belém do Pará. Antes de começar essa live, recebi o convite da pastora, já disse sim. Então, segunda eu estou numa live lá com ela, depois divulgo. E terça estamos numa live com o nosso projeto fora do Brasil, o projeto Protege-me, lá no Peru, Pisco, com a Ive Nogueira. A Ive trabalha muito, T de munhecas, encontro de Heroles, não sei se é assim que fala, lá em Pisco, no Peru. E na terça a gente vai estar conversando com ela para ver como que é a realidade lá de fora, né? E assim nós vamos conversando com os nossos grupos. Mês de maio vamos ter muito ensinamento, muito aprendizado. Nós temos um trabalho para os adolescentes. Se Deus quiser, mês de maio nós vamos começar a trabalhar com os adolescentes. Os adolescentes também são abusados, as meninas. E a gente vai caminhando aí nessa causa, Deus nos dirigindo. Tá bom, meus queridos? Obrigado para você que participou da live no Facebook, no YouTube, ó. Beijo, Deus é conosco. E ó, vamos em frente. Diga para Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. E Deus vai usar, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, meninas!